Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos retornando para darmos continuidade ao 31º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. E no dia de hoje eu trago para a leitura o livro de Lucas, capítulo 15 e 16, livro de Tito, capítulo 3 e livro de Filemão, capítulo 1. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito em orações. É importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, o caderno de anotação e a caneta, que esteja no seu local secreto de oração para que você possa ter intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 15. Em Lucas 15 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim será, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse um certo homem: tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e despejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido
e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amém. E graças a Deus. No capítulo 15 destaca o versículo 4, após a perdida. O versículo-chave de Lucas afirma que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. As 3 parábolas de Lucas no capítulo 15, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, revelam que Deus é aquele que, no seu amor, busca a pessoa perdida para salvá-la. Nelas, aprendemos que, primeiro, é de máxima importância para o coração de Deus a nossa busca dos perdidos. Segundo, tanto Deus quanto o céu se regozijam mesmo quando um só pecador se arrepende. E terceiro, nenhum labor ou sofrimento nosso é demasiado grande na busca dos perdidos para levá-lo a Cristo. No versículo 7 destaco alegria no céu. Deus e os anjos no céu têm tamanho amor e compaixão daqueles que estão no pecado e na morte espiritual, que quando um só pecador se arrepende, alegra-se manifestamente. No versículo 8 destaco busca com diligência até achar. O crente deve orar para que o Espírito Santo encha o seu coração de desejo intenso de levar os pecadores à salvação. No versículo 15 destaco partiu para uma terra longínqua. Nesta parábola, o Senhor ensina que uma vida de pecado e de egoísmo, no seu sentido cabal, é a separação do amor, comunhão e autoridade de Deus. O pecador ou desviado é como o filho mais jovem da parábola, que, em busca dos prazeres do pecado, desperdiça os dotes físicos, intelectuais e espirituais que Deus lhe deu. O resultado é desilusão e tristeza e, às vezes, condições pessoais degradantes. E sempre a falta da vida verdadeira e real que somente se encontra no relacionamento correto com Deus. No versículo 17 destaco, e caindo sobre si. Antes de um perdido vir a Deus, ele precisa reconhecer seu verdadeiro estado de escravidão do pecado e da separação de Deus. Precisa voltar humildemente ao Pai, confessar seus pecados e estar disposto a fazer tudo quanto o Pai quiser. É o Espírito Santo que convence o perdido pecador da sua situação pecaminosa. No versículo 20 destaco, quando ainda estava longe. Pai e mãe crentes devem saber que Deus ama o filho pródigo deles e anseia pela sua salvação ainda mais do que eles. Ore e confie em Deus para que ele busque esse filho pródigo até que o mesmo volte ao Pai Celestial. No versículo 20 destaco, viu-se o Pai e se moveu de íntima compaixão. A descrição que Jesus faz da relação favorável do Pai diante da volta do Filho ensina várias verdades importantes.
Primeiro, Deus tem compaixão dos perdidos por causa da triste condição deles. Segundo, o amor de Deus por eles é tão grande que nunca cessa de sentir pesar por eles e esperar a sua volta. Terceiro, quando o pecador de coração volta para Deus, ele sempre está plenamente disposto a acolhê-lo, com perdão, amor, compaixão, graça e o pleno direito de um filho. Os benefícios da morte de Cristo, a influência do Espírito Santo e a graça de Deus estão à disposição daqueles que buscam a Deus. Quarto, a alegria de Deus pela volta dos pecadores é incomensurável. No versículo 24 destaca: o meu filho estava morto, perdido. Perdido é empregado no sentido de estar perdido em relação a Deus, como ovelha desagarrada. A vida afastada da comunhão com Deus é morte espiritual. Voltar-se para Deus é alcançar vida verdadeira. No versículo 28 e último, ele se indignou. O filho mais velho representa aqueles que têm sua religião e que, exteriormente, guardam os mandamentos de Deus, porém, interiormente estão longe dele e dos seus propósitos para o seu reino. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 16. Em Lucas 16 diz assim: E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico,
e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, e graças a Deus. O versículo 8. Louvou o injusto mordomo. Cristo usa esta ilustração para ensinar que os incrédulos têm muito interesse nas coisas materiais, para promover seus próprios interesses e bem-estar. Por outro lado, os crentes frequentemente não têm suficiente mentalidade celestial para usar seus bens terrenos para promover seus interesses espirituais e celestiais. No versículo 6 destacam as riquezas da injustiça. A injustiça e a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Devemos empregar nossos bens e dinheiro de modo a promover os interesses de Deus e a salvação do próximo. No versículo 11 destaco: Se não fostes fiéis, quem não é digno de confiança na aquisição e emprego de bens terrestres, tampouco o será com as coisas espirituais. Por isso, os crentes e, especialmente, os líderes da igreja devem estar libertos do amor ao dinheiro. No versículo 13 destaco: Não podeis servir a Deus e a Mamon. As riquezas do mundo tornam muito difícil a pessoa ter Deus como centro da sua vida. No versículo 14 destaco: Fariseus avarentos. Os fariseus consideravam as riquezas uma bênção divina, derivada da sua observância fiel da lei. Zombava de Jesus, que era pobre, porque consideravam que sua pobreza era um sinal de que Deus não o honrava. No versículo 18 destaco: Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Jesus declara no capítulo 16, versículo 18, que quem se divorcia ou abandona seu cônjuge por motivos não bíblicos e depois se casa com outrem, adultera. Adulterar, em grego, aqui é o verbo no presente do indicativo ativo, denotando ação contínua. Isto é, enquanto o cônjuge inocente e abandonado ou divorciado busca ou deseja reconciliação, o outro culpado de infidelidade estabelece um relacionamento conjugal, adúltero, com outra pessoa. Visto que, neste caso, Deus não considera nulo o casamento interior,
um novo casamento do cônjuge culpado passa a ser adultério. Primeiro, a principal questão moral neste caso é se um novo casamento do cônjuge culpado significa abandono das suas obrigações maritais e responsabilidades paternais ou maternais do primeiro casamento, ainda possíveis de serem cumpridas. Se houver desejo de reconciliação por parte do ex-cônjuge inocente, o caso acima não deixa dúvida. O cônjuge culpado está em adultério se casar novamente. Segundo, quando o cônjuge infiel abandona o outro e não pode mais retornar porque o outro cônjuge não aceita mais, ou porque o próprio cônjuge infiel já casou de novo de modo adúltero, como Jesus descreveu, é possível tal pessoa regularizar esse novo casamento, isto é, deixar de ser adúltero diante de Deus, mediante seu arrependimento sincero e bíblico diante dele, e a resolução de manter o novo casamento dentro dos princípios divinos. Dos versículos 16 a 31 destaco o rico e Lázaro. O rico levou uma vida egocêntrica, escolheu o mal e sofreu eternamente. Lázaro viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome significa Deus é o meu socorro, e ele nunca abdicou da sua fé em Deus. Morreu e foi imediatamente levado ao paraíso para estar com Abraão. Os destinos desses dois homens foram irreversíveis a partir da sua morte. Vamos para a leitura no livro de Tito, capítulo 3. Em Tito 3 diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Amém, graças a Deus. Que se sujeitem aos principados. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Por serem importantes para o testemunho e progresso constante do Evangelho, o crente deve ser obediente às autoridades civis e governamentais,
deve cumprir a lei civil, ser bom cidadão e agir como vizinho cortês e prestimoso. A única exceção ocorre quando as leis do país conflitam com os ensinos bíblicos. A lavagem da regeneração. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Isso se refere ao novo nascimento do crente, visto simbolicamente no batismo cristão. A renovação do Espírito Santo refere-se à outorga constante da vida divina aos crentes à medida que se submetem a Deus. Abundantemente Ele derramou sobre nós. Preste atenção na mensagem no versículo 6. A referência de Paulo neste versículo à obra do Espírito Santo relembra o seu derramamento no dia do Pentecostes. E a partir daí, Deus provê um suprimento abundante e adequado da sua graça e poder como resultado do novo nascimento e da operação do Espírito Santo em nós. Ao homem herege, evitá-lo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Os hereges são os falsos mestres que ensinam ideias e doutrinas sem a base bíblica e que criam divisões nas igrejas e entre os crentes. Se uma segunda admoestação for ineficaz para corrigir tais pessoas, devem ser evitadas, isto é, rejeitadas e excluídas da igreja. Aqueles que rejeitam as verdades da Bíblia e colocam em seu lugar as próprias ideias e opiniões são pervertidos e pecaminosos. E por fim, o versículo 14. Aplicar-se às boas obras. Paulo enfatiza que boas obras são resultado da conversão do crente e da sua vida no Espírito Santo. O crente deve ser exemplo de boas obras, zeloso de boas obras, preparando para todas as boas obras, e deve procurar aplicar-se às boas obras. Vamos para a leitura no livro de Filemão, capítulo 1. Em Filemão 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Pai, ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação na tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer se o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e o pagarei,
para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. E graças a Deus. Prisioneiro de Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Paulo escreveu esta carta a Filemon durante seu período de 2 anos de encarceramento em Roma. A igreja que está em tua casa. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Filemon, segundo parece, pôs seu lar à disposição dos crentes como local de culto em Colossos. A igreja em casas particulares era comum nos tempos do Novo Testamento. Só a partir do século III é que há a menção das primeiras construções de casas de oração. Onésimo, preste atenção na mensagem no versículo 10. Onésimo, um escravo pertencente a Filemon, tinha fugido e é possível que tivesse levado consigo alguns bens do seu senhor. Não se sabe como ele chegou a Roma, teve contato com Paulo e se converteu a Cristo, mediante o ministério do apóstolo. Paulo escreve agora esta carta pedindo a Filemon que aceite Onésimo de volta, com bondade, amor e perdão. E tu o torna a recebê-lo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. O Novo Testamento não incentiva qualquer movimento direto de libertação de escravos, nem mesmo escravos cristãos. Se tal fato tivesse início em meio às condições sociopolíticas dos tempos do Novo Testamento, ele teria destruído a igreja e a causa de Cristo. Ao invés de confronto direto, diretrizes foram dadas aos escravos cristãos e ao senhor de escravos, também cristão, as quais enfraqueceriam a escravidão, partido dela mesma, que acabariam levando à sua abolição. Não por força, mas voluntário. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Onésimo devia ser liberto, se ele assim o desejasse. A ética e o amor, preconceituados no Evangelho de Cristo, assim o exigiam. Mesmo assim, Paulo não o declara diretamente. Ele queria que Filemon, bem como todos os demais senhores de escravos, fizessem-no voluntariamente. Como irmão amado. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A escravidão não pode existir entre crentes que conhecem a verdade da fraternidade cristã. Onésimo já não pode ser tratado como escravo, mas como um companheiro cristão e um irmão amado, uma pessoa que, aos olhos de Deus, está em pé de igualdade com o apóstolo Paulo e com Filemon. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia, reflita, medite. É importante para a sua renovação, o recomeço da sua vida diante de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, Pai nosso que estás no céu, que todos conheçam o teu nome, que é santo. Senhor, hoje eu declaro as tuas maravilhas do seu nome. Tu és meu Salvador. Agradeço por seu sacrifício na cruz, meu Pai. Meu Senhor e Rei, eu te respeito e amo te obedecer. Tu és o meu amigo, o Senhor me fez seu herdeiro. Sou filho de Deus. Tu és a minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa do seu sangue. Tu és o meu provedor, tu és a minha provisão e a minha suficiência. Ó meu Jesus, aquele que sara o meu espírito, alma e corpo, hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos. Meu pastor, conselheiro e o Senhor da paz. Tu és a minha vitória, tu és aquele que me protege.
Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém e graças a Deus.